Olá, gente, bom dia. Tinha vontade de conversar com vocês, porque eu estava escutando um episódio, o último episódio gravado por Manuel no Pesquisas Mormonas, e eu fico assim indignada. Eu vou dizer para vocês por que eu fico indignada. Eu, quando estava na igreja, quando eu era mormon ativa, desde o meu batismo, desde que eu aprendi que os líderes da igreja eles têm esse manto, que eles podem sentir as dificuldades de um membro, né, fiel, ou se ele está, se ele não está cumprindo com alguma lei, alguma regra da igreja. E eu, como toda pessoa imperfeita, eu ficava morrendo, não só de medo, mas também me sentindo muito culpada no meu íntimo. Eu me sentia tão inferior àqueles líderes, àqueles membros mais antigos que subiam no púlpito e diziam que graças à igreja eles tinham a vida deles em ordem, que eles eram felizes e as coisas davam certo porque eles eram, e eles sabiam que era porque eles obedeciam às leis de Deus e tudo mais. E eu disse, nossa, e as coisas não acontecem para mim. Será que é porque eu sou tão, né, que eu tenho tantos problemas e como todo mundo, né? A gente comete erros, gente, não tem ninguém perfeito, todo mundo comete. Talvez eu não cometa os erros que uma outra pessoa comete, mas eu tenho os meus erros e são diferentes. E eu pensava que os líderes eram. Não que a igreja ensine, a igreja nunca ensinou que os líderes e autoridades são perfeitos, mas eu achava no meu íntimo que eram muito, mas muito melhores que eu. E as autoridades gerais da igreja, como o profeta e os apóstolos, realmente eu achava que eles estavam aí a milímetros da perfeição. Tá? Para não afirmar que eram perfeitos, eu achava que eles estavam muito pertinho da perfeição. E isso fazia com que eu me sentisse muito inferior. E eu estava justamente conversando com isso, sobre isso com um ex-mormon aí do Brasil, que eu converso sempre, que eu considero ele um amigo, né, que a gente está em alguns grupos de ex-mormons e também no WhatsApp, a gente conversa muito. E ele também se sentia assim, inferior, sentia que ele era o pecador e que os líderes e autoridades eram, né, aquela maravilha toda. E agora, conhecendo a igreja como eu conheço, eu vejo que não é nada disso. Maldito tempo em que eu ficava me sentindo inferior e me sentia mal, porque eu pensava que eles eram, né, muito melhores do que eu, porque depois que eu saí da igreja, eu comecei a conhecer líderes da igreja que estavam inativos ou já eram ex-membros, mas que tinham sido líderes da igreja, tá? E eles contavam que faziam coisas erradas e ninguém sabia, ninguém ficava sabendo, as autoridades acima deles não ficavam sabendo. Então, esse manto é tudo mentira. Não sei hoje como fui acreditar em tanta coisa, né? E eu fico pensando assim, a igreja hoje, com esse episódio do Manuel no Pesquisas Mormonas, não é que ele está falando nada novo, não. Ele estava falando de como a igreja ela faz o que ela faz com o dinheiro que você paga de dízimo e como ela administra, no que ela investe, tá? Nos ganhos que ela tem, no lucro que ela tem com esse dinheiro do dízimo, que era para ser somente para questões espirituais, no meu modo de ver, para o que eu fui ensinada a acreditar, o dinheiro do dízimo deveria ser só para construção e manutenção de edifícios da igreja, para questões de manuais, de tudo relacionado à igreja. E não é assim. Desde que eu saí da igreja, que faz 3 anos, eu fiquei sabendo que a igreja ela investe. O que ela faz com o dinheiro que ela arrecada de dízimo e de ofertas, que é muito dinheiro, uma mínima parte ela usa para cobrir todos os gastos normais da igreja
e uma mínima parte para doar, tá? De caridade, e depois todo o resto que sobra, que é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Vocês aí que estão dizendo, não é assim, Vera, investiguem, vocês não sabem. Vocês não conhecem a igreja que vocês estão servindo. E se você já ouviu falar em alguma dessas coisas que eu vou falar agora, e tapa os ouvidos e tapa os olhos, tapa os ouvidos, aí daí já não tem mais nada que fazer, né? Daí você merece tudo isso e fica lá mesmo e depois não reclama quando tiver alguma dificuldade e a igreja dá as costas para você. Não reclame, porque eu vejo muito membro ativo reclamando que a igreja não ajudou, que a igreja deu as costas, mas na hora de defender a igreja faziam com toda a força. Então depois aguenta, né? Eu, quando defendi a igreja, eu nunca entrei em páginas da internet defendendo a igreja, mas quando eu defendia para pessoas assim, normais, que eu conhecia aqui, que não eram membros, eu fazia porque eu era ignorante, eu não sabia do que a igreja faz com dinheiro, eu não sabia do salário das autoridades, dos milhões que recebem, da vida confortável que tem eles e os familiares deles. Eu não sabia, por isso eu defendia. Por isso que eu não consigo me colocar no lugar de você, membro ativo e fiel, que defende a igreja sabendo dessas coisas, sabendo que as autoridades cobram de 12 a 15 mil dólares por mês. Faça as contas de quanto dinheiro é isso no nosso país. Então eu não sabia. Então eu defendia desde um ponto da ignorância, tá? Desde um lugar da ignorância. Eu não sabia. Agora se você sabe que a igreja pega dinheiro e investe lá no Tesla, que é aquela empresa, né, uma multinacional que é não lembro o nome do dono da Tesla, mas eles é com automóveis, né, que eles trabalham, acho, se eu não me engano. Mas milhões e milhões investiu recentemente nessa empresa, tá? Investe na bolsa de valores em inumeráveis empresas, no McDonald's, no Burger King, num monte de coisa. Tem as suas próprias empresas, fatura milhões de dólares anuais. E o que faz com esse dinheiro? Ajuda os missionários na missão? Não, os missionários continuam lá, tendo aquela vida miserável, comendo mal, dormindo mal, passando fome, que a maioria deles passam fome. Tá? Se a família não tem condições de mandar um dinheirinho, além daquele que já mandou para a mesada deles, ou se não mandou e a ala está mantendo aquele missionário, a família não tem dinheiro para mandar para ele poder comer um pouco melhor, ele passa fome. Eu sei que é assim, passa fome na missão, tá? Queima a cabeça no sol ou sofre de frio e às vezes de insegurança por causa dos roubos e um monte de coisa. E a igreja, o que faz com o dinheiro? Não, ela não ajuda os missionários para que eles tenham um pouco melhor a vida na missão, para trazer mais membros para a igreja, para pagar mais dízimo, para dar mais lucro para a igreja. Então, a igreja ela é muito desonesta com os membros. Por isso que eu fico indignada que quando eu era ativa na igreja, eu ficava com vergonha, com medo de ter algum defeitinho, ou de ter cometido meus erros, ou na mente, né, quando eu julgava, quando eu pensava mal, né, de alguma líder que realmente se comportava muito mal com os membros, me tratavam mal, tratavam mal outros membros, eu julgava, ficava com raiva daquele líder, e depois eu me sentia muito culpada, e hoje eu vejo, gente, tanto me senti mal, me maltratei emocionalmente por causa dessa igreja falsa que faz tudo isso. E eu estava escutando que eu aconselho vocês a entrarem no YouTube e entrar lá em Pesquisas Mormonas e ver o episódio que ele diz que é como os membros justificam o salário das autoridades gerais, tá? E eu quero que vocês vejam as justificativas que dão os membros ativos. Dá nojo ver como os membros que sofrem também, têm as suas dificuldades econômicas, têm problemas familiares e estão lá justificando e defendendo a igreja com unhas e dentes e na internet e atacando e até insultando os ex-mormons.
E eu fico com raiva disso tudo. Às vezes eu digo, não vou mais falar da igreja, nem vou gravar mais vídeo, nem nada, eu vou viver minha vida, porque eu tenho razão suficiente para viver agora, tranquila, e deixar a igreja lá para trás. Mas eu não sou, né, o Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá para salvar o mundo, mas eu não posso fechar meus olhos para essas coisas. Mas eu gostaria de dizer para vocês que, desculpa, até falta a voz, com vontade de falar tanto, que entrem lá no Pesquisas Mormonas e vejam como as pessoas justificam que as autoridades da igreja recebem dinheiro. Teve um lá que ele disse assim, mas não é, as autoridades não recebem um salário, elas recebem uma assignação mensual por prestar serviço incondicional à igreja, por trabalhar 24 horas para a igreja, e não trabalham 24 horas, tá? Trabalham, não se dedicam 24 horas. É uma mínima parte do tempo deles que eles se dedicam. Tá? Só quando viajam aí que pode se dizer que estão se dedicando 24 horas. Mas é um salário que eles recebem. Deixem de justificar $15.000 para dar os discursos repetidos, coisa já em que enjoa a cabeça dos membros, de sempre escutar a mesma coisa, nunca uma revelação, nunca uma profecia, nunca alguma coisa que prepare os membros para um conflito no país deles, um vírus, uma crise econômica lá no país deles, nada, tá? Nada, nem uma profecia, nem uma revelação, nem uma visão, nem nada que vá ajudar você para o futuro, nada, tá? Eu estava escutando uma propaganda no rádio da OSDE, que é uma obra social de saúde, né, um plano de saúde aqui da Argentina, e eles têm diferentes propagandas, tá? Que a cada tanto passa no rádio uma propaganda diferente desse mesmo plano de saúde. E eles estavam falando assim, sobre as frutas, sobre comer frutas, sobre evitar açúcar, fazer suco de fruta natural da estação, porque a fruta é melhor, aquela fruta que é da estação, ela é natural, ela é saudável, e não agregue açúcar, porque vai, né, mantém a sua saúde. Melhores conselhos que a palavra de sabedoria furada que deram os profetas, os líderes no iniciozinho da igreja, tá? Que nem Joseph Smith não obedecia, ele tomava café, ele fumava, não sei se fumava, tá? Mas ele tomava café, tomava álcool e era permitido. Tá? Depois, com outros problemas que deram, eles começaram a proibir essas coisas. Mas não é de Deus, não. É coisa da cabeça deles ou de algum problema que tinha na época. Mas Joseph se ficou embriagado dentro da prisão de Carthage, ele estava bebendo, tá? Ele pediu que alguém trouxesse lá a bebida, levaram para eles, e ele e o irmão dele, John Taylor, tomaram bebida alcoólica. Então, é um nojo como as pessoas defendem esses canalhas, esses pilantras. E a gente que tem os nossos defeitos, que cometeu algum erro ou pisou um pouquinho na bola, você fica assim, né? Ficava assim se enfiando no banco quando vinha uma autoridade, um 70, autoridade diária, ou um presidente de missão, ou um presidente da estaca dar um discurso. Eu queria ficar me escondendo. Eu disse, nossa, ele deve saber que eu não estou me esforçando o suficiente, que eu não estou lendo o suficiente, que eu não estou orando o suficiente, como eles dizem. E, gente, por favor, são todos uns canalhas, uns pilantras, tá? Os bispos, alguns até roubam dinheiro das ofertas. Eu dei oferta aqui na Argentina, esses 14, 15 anos que eu fiquei na igreja aqui na Argentina, 14 eu acho que foram, eu dei as minhas ofertas, oferta de jejum, que eu nem jejuava, porque não tinha boa saúde para jejuar, e eu pagava oferta generosa, nunca ficou registrado, tá? O bispo JS, tá? De Loma Hermosa, que foi de 2014 até 2018, nunca registrou uma oferta que eu dei, tá? Nenhuma. Quando entrou o outro bispo, do sobrenome Z, em 2018, assumiu em Loma Hermosa, ele viu que não tinha
um registro de oferta de jejum, nem da minha ala anterior, lá num outro lugar que eu frequentei aqui na Argentina. Então, para onde foi esse dinheiro se não ficou registrado, né? Nunca tinham me chamado para ajuste anual do dízimo. Por quê? Porque nunca anotaram, porque nunca ficou registrado nada. Para que iam me chamar se não tinha nenhum registro? Aonde foi esse dinheiro, né? E a gente se sentindo mal por causa desses pilantras. Gente, foi um peso enorme que eu tirei das minhas costas quando eu abandonei para sempre essa seita que é a seita Mórmon. Tá? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Assistam o canal Pesquisas Mormonas no YouTube e vejam o último episódio que está falando do que a igreja faz com o dinheiro, do que a igreja se mete na política para poder não pagar impostos, para poder obrigar a membros lá em Utah a se batizarem na igreja, porque agora a igreja faz acordos com os governos para que as pessoas da cidade que não são membros da igreja, se precisam de ajuda econômica, venham pedir à igreja e não ao Estado. Só que na igreja obrigam a pessoa a se batizar para poder ajudar. E se é um membro ativo, dizem que não, porque ele não está obedecendo a tal lei da igreja. Tá? Só ajudam economicamente quem faz tudinho bonitinho assim como eles querem. Tá? Entra lá e escuta esse episódio. Tá? Um beijo para todo mundo. Boa quarta-feira hoje, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau.